saco. Eu falei que eu não ia chorar hoje, mas não deu certo. Meu plano não funcionou. Eu estava tão firme ali até agora, mas quando fala de motivo, todo mundo aqui sabe que não é simples assim, né? Bom, sempre existe um planejamento para fazer, para o reconhecimento, e na hora a gente esquece tudo. Então eu vou falar o que vem do meu coração. Quero agradecer todos vocês que estão aqui, a presença de todo mundo, a minha família maravilhosa que está aqui. Alguns vieram de longe. No vídeo, como vocês puderam ver, foi tudo mensagem da minha família e dos meus familiares. E se tem uma coisa que eu aprendi, ou é amor? Se tem uma coisa que eu aprendi com essa minha família, com esses meus familiares, principalmente esses que falaram aqui, independente de qualquer coisa, independente da situação que você vive, ter bondade no coração e ser grato. Isso tem um lugar que eu me sinto feliz na minha vida quando eu vou para casa da minha avó. Porque essas pessoas são aquelas pessoas que sempre torceram por mim. São aquelas pessoas que sempre, o tempo todo, falaram para mim, me deram mensagens de empoderamento, me falaram o quanto eu podia e sempre me incentivaram. E são pessoas que eu sei que estarão comigo sempre no sucesso ou em situações difíceis. Então, essa é a maior riqueza que a gente pode ter. Então, hoje eu já sou grata e eu já sou feliz com tudo que eu já tenho. Por isso que eu só tenho que agradecer a Deus por tudo mesmo. E tudo que vem acontecendo é consequência. Mas então, vamos lá, né? Então, gratidão e gratidão a Deus acima de tudo sempre. Sempre, toda honra e toda glória a Ele. Se não fosse Ele, com certeza, eu não estaria aqui hoje, nenhum de nós estaremos aqui hoje. E se eu estou aqui hoje, eu tenho certeza que o propósito de Deus na minha vida é muito grande. É algo muito grande. E a responsabilidade é muito grande também. Então, antes de subir aqui, eu estava sentada ali, a única coisa que eu falei, eu não costumo pedir, eu só agradeço a Deus, mas eu pedi para Ele sabedoria. Porque a responsabilidade de estar aqui e falar com as pessoas é muito grande. E talvez, se você está pensando assim, nossa, eu estou demorando para crescer, eu não estou conseguindo evoluir, provavelmente é porque você ainda está sendo preparado ou preparada para estar aqui. Porque você precisa se preparar. A responsabilidade de estar aqui, pegando nesse microfone, é muito grande. Tem pessoas aqui que talvez estejam passando por alguma situação que uma palavra que alguém falou ou vai falar pode mudar a vida dessa pessoa, pode virar uma chave. Então, eu agradeço muito a Deus por esse propósito que Ele colocou na minha vida. Bastante gente aqui já me conhece, já sabe a minha história, então eu vou ser breve aqui. Eu sou publicitária, formei em publicidade e propaganda na Univaz aqui em Pouso Alegre. Eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa, mas eu sempre era daquelas que estudava bastante para passar no terceiro bimestre, né, que fala, e depois ficar o resto do ano batendo papo com os colegas. Então, eu estudava bastante, mas o necessário. E fiz uma faculdade como manda o protocolo, né? Depois eu fiz MBA em gestão empresarial pela FGV, para agregar no meu currículo, para poder crescer na minha carreira. Fiz curso de desenvolvimento e liderança pelo INEX, o DL, foi um divisor de águas na minha vida. Gratidão eterna aos meus mestres e mentores e gratidão eterna por ter reconhecido junto com eles, pessoas que eu admiro demais, Alessandra e Flaviano. E esse treinamento me ajudou demais a trabalhar as minhas emoções. Eu também sou fruto da Universidade Rinodê, independente de sistema, X ou Y. Hoje eu digo que eu sou fruto da Universidade Rinodê. Eu aprendo muito com todos os líderes, sempre, o tempo todo. E eu ainda não sei nada nesse negócio. Ainda tenho muito que aprender, muito. Eu falo que uma das coisas que me movem aqui é essa, é o aprendizado diário e contínuo. E também sou executive coach pela Universidade do Sucesso, da nossa linha ascendente. Nós fizemos imersão com o Edu Carvalho, para poder formar novos líderes. Essa é um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei a trabalhar cedo, graças a Deus e aos meus pais, que sempre, né, me deram tudo que eu precisei. Eu comecei a trabalhar para ter meu próprio dinheiro. Então, eu trabalhava numa mercearia perto da minha casa. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, fazia as minhas tarefas à noite. E foi uma experiência muito boa, muito válida, né, já ganhando responsabilidade desde cedo, aos 13 anos, e depois daí eu não parei mais. Eu fui trabalhar com distribuição, de representação de uma marca de leite no Empório. Foi um desafio enorme também, mas muito válido.
Em 2010 foi meu primeiro trabalho convencional no Puccini, numa loja de fotos. Eu trabalhava como atendente, depois fotógrafa, depois virei mil e uma utilidades. Em 2011 eu comecei a faculdade, em 2013 eu comecei a trabalhar na Sumire Academy, eu era coordenadora de eventos dos cursos da área da beleza lá, e foi ali que eu me tornei também maquiadora profissional. Então comecei a fazer cursos a princípio por hobby, vi um nicho de mercado, vi o potencial que tem esse mercado e o poder de fazer renda extra. E aí eu comecei, além de trabalhar, eu fazia maquiagens fins de semana. Atendia cliente, comecei a dar aula também. Em 2014 eu conheci a Rinode, através do Eric Camacho, como todo mundo sabe. E bem desconfiada, e a princípio não levei nem um pouco a sério, até porque eles não tinham muita credibilidade comigo. O Eric, nem o Atílio, nem o Enio. Tem que ser sincera aqui, né? Até o Thiago Lobianco já falou que eu olhava de cara feia para ele. Eu tenho uma personalidade um pouco forte. Se eu não vou muito com a cara do negócio, eu não faço a menor questão de achar bonitinho. Então, eu não fazia questão. E aí, só que mesmo assim, eles começaram a desenvolver, começaram a fazer, e eu vi a evolução deles de perto. Porque eu vi o quanto eles cresceram. Eu vi o quanto eles cresceram. Em 2015, eu comecei a fazer o MBA, e eu estava nesse momento da minha vida, nessa fase de eu vou formar, a vida vai ser linda, eu vou fazer plano de carreira na minha área e pronto. Mas nós sabemos que essa não é bem a realidade, e eu entendi que se eu queria conquistar algo maior, eu precisava fazer algo a mais. E aí, em 2015, eu fui trabalhar como analista de marketing em uma corretora de imóveis, dentro da minha área. Não tinha um salário ruim, mas eu estava insatisfeita comparando projeções. Eu não conseguia ver crescimento. E aí eu passei a fazer esse negócio de maneira profissional em 2015. Então, meu cadastro era de 2014, mas eu comecei a trabalhar em 2015. Quando o Eric deixou a Sumire, eu entendi que realmente valia a pena e que ele estava enxergando algo que eu ainda não estava. E a partir daí começaram. Então, esses são os meus motivos, porque quando você começa algo, todo mundo aqui sabe que esse negócio não é fácil, como nada na vida. Os resultados que esse negócio proporciona são grandiosos. Isso significa que o esforço também tem que ser muito grande. E se você não tem motivos que te façam ir além, que te façam persistir apesar dos obstáculos, você não continua. Porque o resultado financeiro, ele até pode ser um motivo para você começar, mas ele não é o motivo para você permanecer. Então, os motivos precisam ser maiores, precisa ser algo a mais, e esse é o meu motivo, minha família, aqui os meus pais, o meu sobrinho lindo, meu bebê. A cunhada não estava aqui nesse dia, mas ela falou lá no vídeo, a Tainá, meu irmão, aqui minha família. São pessoas que sempre me incentivaram. E eu falei até na fábrica, às vezes as pessoas reclamam, falam assim, é difícil fazer esse negócio porque a minha família não me incentiva. E eu vou te falar que quando incentiva é mais difícil ainda, porque a responsabilidade é maior. Porque as pessoas estão acreditando em você. E aí você não pode desapontar. Então, eles sempre acreditaram em mim. A responsabilidade era muito grande de fazer isso acontecer e trazer resultado de verdade. Então, por isso eu continuei. E aqui está uma pequena parte do time, mas aqui estão os líderes, né? Os ouros e acima estão todos aqui, que representam todo um time. Então, gratidão eterna. Vocês hoje também são os meus motivos, são a família, e é por vocês também que eu faço esse negócio. Vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre. Eu quero uma salva de palmas para o meu time, que eu amo. Obrigada por acreditarem e tamo junto. E aqui foi quando eu tomei a decisão de fazer esse negócio. Ai, meu Deus, o meu tempo está acabando. Aqui foi quando eu tomei a decisão de fazer esse negócio na Academia de Imperiais do Felipe Moraes, como vocês podem ver, dia 14 de janeiro. Por que eu tomei a decisão? Porque depois do diamante, às vezes a gente olha o PIN, mas um PIN não significa nada. Então, se você tá travado no seu negócio por isso, destrava. Se você está travado no seu negócio por isso, esquece o seu PIN e faz o que tem que ser feito. Porque, às vezes, o PIN, como o Eric diz, vira uma âncora. Então, faz o que tem que ser feito. E aí, eu estava presa num PIN. Eu ia em evento, eu ia em tudo, mas eu não estava fazendo o básico que deveria ser feito. E, como consequência, eu não estava tendo resultado. E aí, essa Academia de Imperiais virou minha chave, o Felipe falou sobre lateralidade, e eu percebi que no ano de 2017 eu não tinha aberto uma linha. Só em dezembro que eu abri uma linha. E eu falei, eu tenho duas opções, ou eu faço ou eu faço. O meu resultado, em janeiro, foi um bônus de R$ 939, como diamante. Não paga nem o VIP 600.
E aí eu entrei no processo de tomada de decisão. O que é o processo de tomada de decisão? Primeiro, você precisa identificar o problema. Então, no meu caso, o problema era eu não estava tendo resultado. Isso era um problema, porque o resultado financeiro estava me deixando de... Eu estava deixando de ter vários outros resultados. Então, eu entendi que esse era o problema. O diagnóstico da situação. O que pode ser feito? Quais são as opções que eu tenho e por que isso está acontecendo? Toda vez que você for tomar uma decisão, você precisa fazer essa análise. E aí, você tem alternativas. Quais eram as alternativas que eu tinha? Voltar para o mercado tradicional e fazer o que eu fazia antes? Ou permanecer no negócio? E aí, eu fiz um SWOT, eu coloquei na balança. Onde eu vou conseguir alcançar meus resultados? Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças? E aí, eu entendi que eu não tinha outra opção. E eu resolvi fazer. Então, eu escolhi a alternativa, planejei e coloquei em ação. Nada disso adianta se não tiver isso aqui. A palavra que define essa qualificação foi ação massiva. A decisão exige um compromisso efetivo com a escolha feita e suas consequências. Você tem que entender que a sua decisão vai ter consequências, independente de qual seja. E eu sabia que a consequência, nesse caso, era abdicar de muita coisa e entrar num momento de hiperfoco. E aí você precisa negociar com as pessoas, porque você vai ter que renunciar a muita coisa. E quando você negocia, não se pode decidir pelos outros, então você precisa criar acordos. E eu falei para minha família, eu falei para todo mundo, eu vou me ausentar, eu vou só dormir aqui em casa quando eu dormir, porque eu preciso trabalhar. E aí eu combinei isso com todo mundo, alinhei com o time, eu sabia que eu não podia depender das pessoas, o que eu podia fazer era orientar e trabalhar com quem quisesse. Isso é o que está sob o meu controle. E aí, esse dia foi um alinhamento que nós fizemos na minha casa, foi essencial. Nós reunimos a equipe no primeiro dia do mês, com uma pizza lá em casa, com os ouros dando um treinamento básico, e puxamos o compromisso de todo um time. E junto com essa qualificação, vieram várias outras. E esse período de decisão, eu falei, agora está tudo planejado, agora está tudo certo, agora eu vou fechar o escritório virtual e eu vou trabalhar. Eu vou queimar sola de sapato e gasolina. E aí foi a hora que eu comecei a trabalhar. E eu comecei a tirar foto das viagens. Todas elas eu fiz sozinha. Todas elas eu fiz sozinha. Sozinha, que eu digo ali como pessoa, mas eu e Deus. E eu sabia que esse negócio e que os resultados e que tudo que estava acontecendo não era entre mim e as pessoas, entre o que as pessoas iam falar, entre o que as pessoas iam julgar, era entre mim e Deus. Porque Deus, Ele não dá dinheiro, Ele não dá casa, Ele não dá carro, Ele patrocina projetos. Então, pessoas que têm resultado na vida é porque Deus tem algo maior e Ele está patrocinando um projeto. Ou seja, a partir do momento que o resultado vem um propósito muito grande por trás dele. E o meu tempo está acabando. Então, isso aqui foi tudo, foram todas as viagens, algumas, né, porque eu não tirei foto de todas. Indo e voltando, fazendo bate-volta, algumas indo para dormir, enfim, correndo atrás, indo dar suporte para a equipe, indo falar com pessoas. E essa foto aqui é de um caminhão que eu estava voltando de Poços, estava muito cansada nesse dia, muito cansada mesmo. E ali perto de Congonhal estava escrito assim nesse caminhão, só Deus sabe. E aí eu falei, não, eu preciso persistir, isso já era lá mais para o dia 20 do mês. E aí a gente continuou, e foi uma maratona insana, como todo mundo viu, foram muitos planos, muita caseira, muito 1 a 1, muito ABC, conectada nos eventos, com a equipe, com todo mundo. E esse foi um trabalho de todo um time e de muita ação massiva, de muito foco, de muita persistência, sempre o tempo todo. E eu não posso finalizar sem deixar de agradecer, porque isso tudo, com toda a humildade, sem arrogância nenhuma, foi sim resultado do meu trabalho. E eu falo isso com muito orgulho, porque se eu não tivesse tomado a decisão e feito de verdade o que tinha que ser feito, o resultado não teria vindo. Só que eu tenho mentores e pessoas para me dar direção. E, com certeza, sem esses mentores, esse resultado também não seria possível. Então, eu quero agradecer demais a todos os meus mentores, líderes, pessoas incríveis que eu conheci
já conheci antes desse negócio, a maioria deles, e que hoje são irmãos mesmo, são pessoas que eu tenho assim pro resto da minha vida. Eu ganhei eles, Deus me deu de presente esses irmãos nessa trajetória. Então, André e Felipe Moraes, Thiago Lobianco e Maria Fernanda Lobianco e a família, o Atílio, a Paula e a Lu, a Cris, o Enio, o Matheus e o Davi. São pessoas maravilhosas e que eu tenho que agradecer demais sempre e honrar tudo que eles sempre fizeram por nós. E, é claro, o meu maior mentor de todos nesse negócio, eu não gravei, eu nem sei onde ele está, cadê ele? Tá lá. Eu não gravei vídeo para você, né, para eu falar ao vivo aqui. Eu quero te agradecer demais. Com certeza, se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, porque durante muitos momentos eu quis vender meu ideia, eu quis desistir, e mesmo assim eu persisti, porque ele teve muita paciência e me ajudou a manter ali o foco, a pegada, sempre dando palavras de incentivo, sempre me ensinando, me ajudando muito. E o nosso convívio sempre foi muito bom. É uma troca maravilhosa, a gente acaba se complementando, porque quem nos conhece sabe que nós somos o oposto, né? Totalmente oposto, mas que funciona, que dá muito certo, e que com certeza esse resultado tem muito dele também. Amo você, Japinha. E aqui, para finalizar, eu quero falar de resultado. O Marcelo, cadê o Marcelo? Está aí ainda? O Marcelo me contou uma coisa hoje que eu não sabia. Eu fui num evento lá em Santa Bárbara e a gente tinha que dar o print do VO para mostrar que era VIP 600. E ele falou assim para mim hoje, você não sabe, mas eu vi o seu VO e seu bônus estava R$800 e eu já era diamante. Ainda bem que eu não te matei, né? Porque senão ele ia falar, nossa, o negócio é mentira, né? A pessoa não está ganhando nada. Mas por que eu vou falar de resultado e falar isso? Porque independente do PIN, você é pago aqui para fazer o que tem que ser feito, que são as 5 fontes geradoras de renda além das vendas. É fazer lista, contatar as pessoas, apresentar o plano, acompanhar e fechar. É simples, mas tem que ser feito com consistência. E essa foto é de maio do ano passado. Aqui eu quero mostrar para vocês o quanto a sua vida pode mudar de um ano para o outro. Em maio do ano passado, o meu bônus foi de R$814. Eu tinha que me virar nos 30 para fazer alguma coisa. Eu tinha que sair dando curso, e aí de última hora ia vender produto para pagar conta. Mas isso por culpa inteiramente, absolutamente minha, porque eu não estava fazendo o que tinha que fazer. E a equipe ela vai seguir o seu exemplo, não o que você fala. E isso aqui é o resultado de um ano depois. Em janeiro eu tomei a decisão, nós entramos em um momento de ação massiva, e esse bônus é de maio do ano passado, desse ano. Um ano depois, de um ano para o outro, de R$814 para R$9.756 de bônus. De um ano para o outro. Isso tudo por causa de uma decisão. E aí, depois de ainda um pouco mais de trabalho, de qualificar mais pessoas, de ajudar mais pessoas do time a crescerem, veio o resultado do Diamante Elite, mais de R$14.000 de bônus e mais R$5.000 de avanço de título. Quase chegamos nos 5 dígitos, né? Primeiro bônus de 5 dígitos, a gente nunca esquece. E esse resultado, com certeza, é consequência de muito trabalho. E significa muito mais do que um resultado financeiro. Significa evolução, crescimento, e, enfim, uma infinidade de coisas que agregam para a vida. A gente melhora aqui como ser humano. Eu quero agradecer deixando essa mensagem para vocês. Existem fases em nossas vidas que parecem intermináveis. Existe escuridão que parece que nunca mais vai clarear. Existem tempestades que parecem não cessar. Dores que parecem impossíveis de sarar. Mas como cada lua tem sua fase certa para mudar, assim são os ciclos em nossas vidas. Eles vão encerrar para outro poder começar. Só parece sem saída e sem solução, mas vai passar. Creia, essa fase vai passar. Existe um novo ciclo já determinado por Deus para começar em sua vida. Aguenta firme. Vamos embora, tamo junto. Valeu!